Quero convidar você a abrir em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler do 1 ao 3. Guilherme, na versão NVI. Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia. E você vai poder abrir e ler junto comigo. Aqui nós vemos a história de um homem chamado Isaac, que estava foi o sucessor de seu pai, e estava cumprindo a missão de formar uma grande nação para a glória de Deus. Então diz o seguinte: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Amém? Então, esses são os 3 primeiros versículos, e Isaac fez isso, pegou todo o acampamento dele, todo o povo, e foi para Gerar. E ali ele sentiu que era o lugar de Deus para a vida dele, ali ele creu, né, que era o lugar. Agora coloca para mim, Guilherme, na mesma versão, do verso 12, nós vamos ler até o verso 25. O que aconteceu com Isaac ali? Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Quantos dizem glória a Deus? Quando você está fazendo a vontade de Deus na terra que Deus tem para você, você vai prosperar muito em nome de Jesus. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Em algumas traduções dizem entulhos. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou o outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nesta terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu naquele lugar um altar, e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. É interessante entender esse contexto da vida de Isaac. O primeiro contexto é que Abraão e Isaac, eles foram homens que relacionaram com Deus. Eles tinham intimidade com Deus, eles buscavam ao Senhor, eles se consagravam a Deus, Deus falava com eles, eles obedeciam ao Senhor, e eles estavam debaixo de uma missão. E para que eles pudessem caminhar
em direção àquilo que Deus tinha para eles, a formar uma grande e poderosa nação, eles precisavam estar em lugares onde houvesse água, porque a água, ela tem grande valor, né? A importância da água para a existência, para os rebanhos, para a lavoura, para o gado. E eles buscavam, com determinação, a água, cavando poços. Você sabia que hoje, no contexto mundial, o Brasil é a maior reserva de água doce do mundo? Uma das maiores reservas. E por isso, todo o mundo está de olho no Brasil para saber o que acontece conosco. Você sabia que existem projetos, né, que eles falam que a Amazônia não é do Brasil, mas que a Amazônia é um território do mundo inteiro, porque a floresta amazônica, embora ela esteja no Brasil, né, eles falam que a Amazônia, ela é uma fonte inesgotável e tem muitas organizações internacionais que querem a Amazônia para eles, né? Então, esse conflito de interesses, eles já existiam lá na época de Abraão, de Isaac. Então, Abraão e Isaac, eles, debaixo da missão deles, eles cavavam poços. E os poços eram motivos de conflito. Isaac, ele agregou ainda uma outra coisa. Ele, além de cavar novos poços, ele desentulhava os poços que foram entulhados pelo inimigo. Quando a Bíblia fala dos filisteus, todas as vezes que a Bíblia for falar dos filisteus, os filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel. E eles entulhavam os poços, porque eles pensavam, eles estão prosperando, eles têm a bênção, e eles vão ficar maiores do que nós. Então, nós vamos lá impedir o caminho dele de prosperar. Filisteu simboliza o diabo, simboliza os nossos inimigos. Quando Davi foi vencer Golias, ele falou, quem é esse? Filisteu, porque Golias fazia já muitos anos depois, né? O que acontecia? Israel lutava contra os filisteus, né? E isso, no nosso contexto de hoje, como igreja, como casa de Deus, isso representa o inimigo, né? Que quer entulhar poços. E ao serem entulhados poços, os poços estavam condenados a terem uma existência seca e estéril. E não haveria alimento, água para matar a sede, o gado, né, o rebanho morreria, a vida seria ameaçada e não haveria prosperidade, haveria escassez. Porque nós sabemos que o nosso planeta é chamado planeta água e 70% do corpo dos seres vivos é formado por água. Por isso nós temos que beber, no mínimo, 2 litros de água por dia. Quem toma 2 litros de água por dia aqui? Eu e meu marido, nós buscamos tomar até um pouquinho mais, para que o seu organismo funcione bem. Então, a água é muito importante. E era interessante o que a gente vai dizer aqui. Filisteu representa hoje para nós, como eu já disse, as forças das trevas. Isaac, ele tinha uma decisão e uma atitude de cavar os poços. Ele agregou essa atitude que o pai dele não tinha. Ele manteve cavar poços, mas ele manteve desentulhar os que haviam sido entulhados, porque ele acreditava que era possível fluir novamente a água dos poços. Quanto podem dizer um amém para isso? Você também acredita? Eu quero fazer uma comparação hoje com poços sobre as nossas vidas. Amém? Os poços não são para serem entulhados, são para dar água. E é a vontade de Deus que cada ser humano flua água viva de dentro dele. E nós vivemos numa sociedade que tem muita gente que está entulhado e que não flui a água viva. Satanás, ele é chamado de Satanás porque ele é opositor.
ele é inimigo do povo de Deus, dos filhos de Deus. Ele trabalha para impedir que a presença de Deus flua no interior dos filhos de Deus. E ele deseja colocar muitos entulhos dentro do ser humano. Quantos estão entendendo? Amém? Abra comigo em João 4, nós vamos ler o verso 13 e 14. Jesus, ele fala ali nesse texto, em João 4, é o texto maravilhoso que eu amo, que ele trava uma conversa com a mulher samaritana. E ali a mulher está falando de água, só que quando Jesus e ela falavam de água, ela estava falando da água física, né? Ela estava falando do que podia ser palpado, daquela água. E ali você pode ler mais tarde todo o texto de João 4, que é muito interessante. Mas Jesus, em um determinado momento, no verso 13 e 14, ele diz para ela: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Ele está dizendo, pelo contrário, que a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Quando Jesus vem habitar no nosso coração, e ele dá a água, ele desentulha a nossa vida. Porque quando Deus nos criou, ele já nos criou para que nós tivéssemos relacionamento com Deus, para que o nosso espírito influenciasse a nossa alma, que influenciasse o nosso corpo. E assim, nós teríamos água viva para dar para a nossa vida e para jorrar para outros. Amém? E Jesus aqui, ele está conversando com essa mulher. E com certeza, no interior dessa mulher, se você tiver interesse, for ler, curiosidade, for ler, você vai ver. Essa mulher, ela tinha uma história muito doída, uma história muito difícil. Ela já tinha tido 5 relacionamentos, 5 maridos. E o último que ela tinha ainda não era dela. E assim, ela estava vivendo uma relação de adultério, ela estava sendo a amante daquele homem. E com certeza, quantos sabem que a cada relacionamento de casamento, cada relacionamento conjugal que termina, existem muitas feridas que ficam. Por isso, querido, lute pelo seu casamento. Muitas vezes a gente pensa, né? Não tem problema, esse cônjuge não tá legal, esse relacionamento está péssimo, eu vou partir para outra. Querido, as feridas que ficam e as consequências são muitas vezes desastrosas. Você que é jovem, você que é mulher, homem, jovem, ore para Deus trazer a pessoa certa para você. A pessoa certa não quer dizer que você não vai ter problemas, mas ore por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, por uma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus, uma pessoa que se alinha com você naquilo que você quer fazer. Contrarie essa pessoa antes, para você ver qual a atitude que ela tem. Antes de colocar a aliança no dedo, contrarie. Mas esse é um tema, eu estou falando antes, né? Porque lá no nosso seminário, nós vamos como fazer, né? Para fazer diferente daquilo que você fez até agora, né? E os resultados serão outros. Então, essa mulher, a mulher samaritana, ela tinha muitas feridas dentro dela. Para você ter uma ideia, a condição da mulher naquela época, se a mulher fizesse um pão e o pão queimasse, o marido dela podia devolvê-la para o pai dela. Você já pensou, gente? Esse dia eu queimei a carne lá em casa. E brinquei com meu marido assim. Nossa, bem. Se Jesus não viesse e não tivesse feito essa revolução na vida das mulheres, o que seria de mim agora? Porque muitas pessoas falam que o evangelho é isso, é aquilo, mas Jesus, você sabia que ele pregava em praça pública? Porque as mulheres não podiam estar
como é que chama bem? Na sinagoga. Então ele pregava em praça pública. E muitas mulheres abençoaram o ministério de Jesus. E ele falava com as mulheres, porque Deus é aquele que vai resgatar as nossas vidas. Amém? Vai fluir água do seu interior. Água viva, água para abençoar. Então essa mulher, ela tinha muita dor, muita rejeição, muita culpa, muita inadequação. E Jesus fala da água viva, que flui pela presença do Espírito Santo no nosso interior. Não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe situação que Jesus não possa trazer para você um novo entendimento, uma nova visão, um novo olhar, uma nova perspectiva. Aleluia. Agora abra comigo em João. João 37, nós vamos ler a partir do verso 37. Olha o que diz aí. Aqui, eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos. E Jesus estava ali no meio do povo, ensinando, estava ali, né? E os fariseus, que eram os homens da lei, estavam assim, incomodados com a presença de Jesus, porque Jesus estava trazendo um novo ensino, estava trazendo coisas que poderiam mudar a vida das pessoas. Vamos ler. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos falar junto? Se alguém tem sede, venha a Jesus e beba. Amém? E ele continua: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Gente, isso não era isso era uma metáfora, né, que Jesus estava dizendo. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Amém? Porque eles conheciam as Escrituras e eles sabiam da promessa. Então vamos ver aqui, o que impede a água viva de fluir no coração de um cristão, no coração de um homem, de uma mulher. Os entulhos é tudo aquilo que tem o poder de impedir a água de fluir do coração do ser humano, de fluir de dentro. As decepções, as mágoas, os abandonos, os ressentimentos, as traições que sofremos. São também os pecados, os erros, as motivações e escolhas equivocadas, porque às vezes nós fazemos uma escolha e pensamos que aquilo vai trazer a bênção de Deus e não traz, né? E não é aquilo que Deus tem para você. Essas coisas impedem o rio de água viva de fluir de dentro de cada ser humano. Agora, os cavadores de poços. Cavadores de poços são atitudes, palavras, gestos que têm a capacidade de fluir água em você e no outro, ainda que pareça ser terra seca. Às vezes você olha para dentro de você e fala: nossa, mas eu estou tão seco, minha vida está tão seca. Ou você olha para quem está perto de você, um cônjuge, um filho, fala: nossa, meu filho está tão descrente, minha filha está tão ferida, alguém, um amigo, e você pensa: aquilo é terra seca. Querido, Jesus é poderoso para desentulhar, amém? E nós podemos ser cavadores de poços. Nós podemos lançar uma palavra que vai tirar esses entulhos da vida deles, em nome de Jesus. E das nossas vidas também. Como agem os cavadores de poços? A primeira coisa que um cavador de poço faz é valorizar o outro muito mais nos seus acertos, nas suas luzes, do que propriamente nas suas sombras. Nós temos
uma atitude que é comum ao ser humano. Nós, normalmente, valorizamos, como eu disse valorizar? Nós falamos tanto dos erros e não falamos nada dos acertos, que inconscientemente nós estamos mais valorizando os erros do que os acertos. Então, nós criticamos um filho, um marido, uma esposa, nós criticamos um amigo, nós criticamos e falamos assim, olha, eu estou falando isso é para o seu bem. E nós esquecemos que é o que está sadio que vai curar o que está enfermo. É assim a biologia. Uma célula que está enferma, ela precisa ser descartada do corpo. E no lugar dela, quando você tem um corte, é a célula boa que vai produzir uma outra célula boa, que vai produzir uma outra célula boa, e ali ele vai formando o tecido celular, que vai fechar a ferida. E quantos sabem que a ferida, ela fecha de dentro para fora? Toda ferida. Eu sou enfermeira, já estudei muito feridas, curativos. Toda ferida, ela se cura de dentro para fora. Do seu interior, fala comigo, do meu interior, fluirão rios de água viva. Amém. E esses rios de água viva é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a presença de Jesus. Então é muito interessante a gente ter essa atitude como cavadores de poços. Às vezes uma criança, ela faz uma arte, a gente faz um escândalo. Nossa, menino! Né? E na minha família ainda contava para os outros. Vocês conhecem os outros? E ainda contava para os outros. E a gente ficava culpado e envergonhado. Oh, que coisa horrível, né? E a gente ficava culpado e envergonhado. E nós temos a tendência a repetir isso. Se nós não transformarmos a nossa mente, não deixarmos os rios de água viva fluírem de dentro de nós, o relacionamento com Deus pela palavra. A Bíblia diz que a palavra, ela é água que limpa o nosso interior. A Bíblia diz lá em Salmos que nós somos lavados pela palavra. Então a palavra, nós precisamos beber da água viva, que é a palavra, nós precisamos comer a palavra para que nós possamos ser limpos de toda a velha maneira de viver e de pensar. Amém, queridos? Então é importante demais nós lermos a palavra, memorizarmos versículos, falarmos da palavra e vivermos a palavra. Amém? Não só falar, mas vivermos a palavra de Deus. Tem muita gente que fala, sabe muitos versículos decorados, mas tem dificuldade porque estão entulhados pela dor, pelo medo, pela insegurança, pela falta de valorização, pela falta, sabe, por terem sido mais valorizados os erros do que os acertos. E hoje nós precisamos pedir ao Senhor que possa nos dar cavadores de poços. Homens, mulheres, jovens, que valorizarão mais os acertos do que as sombras. Não é que você não vai corrigir uma criança, mas quando corrigir ou quando você falar com o seu filho adolescente, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo, o seu colega de trabalho, quem você relaciona, o seu namorado, sua namorada, sabe? Primeiro começa com elogio. Amém? Né? Começa com elogio. Depois você fala o que está incomodando. Olha, tem essa situação que não está legal. Não está bem. Nós estamos vivendo esse conflito. O que nós podemos fazer? O que você acha que pode ser feito? O que você acha que... qual caminho nós podemos traçar juntos? Escuta. Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Acho que eu falei isso semana passada. Ouvir é ouvir. Tem um monte de som aqui. Estou ouvindo alguns sons. Agora, escutar é querer entender.
Amém? Quem escuta quer entender. Então, entender uma criança. Por que você fez isso, meu filho? O que aconteceu? Você é uma pessoa tão amada, tão querida. Qual foi? O que te levou a fazer isso? Né? E depois, no final, elogia de novo. Não ameaça, não. Fala, olha, querido, nós vamos traçar este caminho, porque você é uma pessoa tão importante. Você é alguém tão maravilhoso. Você é alguém que tem tantas coisas, tantas qualidades, inumeras qualidades, né? Você é uma pessoa amiga, você é uma pessoa receptiva, mas essa área Deus vai te dar força para vencer. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Fala comigo, valorizar mais os acertos do que as sombras. Amém? Indivíduo que convive com pessoas com essa atitude, ainda que não percebam, porque muitas vezes a pessoa não percebe. Você sabe que a liderança é muito isso. É eu ver em você o que você ainda não viu. Eu ver a água que tem dentro de você. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu nunca vou pregar numa célula, eu não vou nem fazer um Instituto Vencedor, porque eu não quero ser líder. Tem problema. Vai fazer assim mesmo, e ali você começa a aprender, e você começa a ser empoderado. Você começa a ser curado. E o Instituto de Vencedores é uma forma de desentulhar o que está dentro de você. Amém? Cursos que nós fazemos aqui na igreja, um seminário de casais, sabe, um congresso de mulheres, um congresso de homens, são desentulhadores de poços, são formas de você ir tirando aquele entulho. Ah, isso aqui eu já estou livre, isso aqui já não está mais, já está jorrando um veio de água, que vai, na hora que eu tirar algo, vai limpar e eu vou viver o que Deus tem para mim. Amém? Então, isso é maravilhoso. E, às vezes, a pessoa não percebe. Mas, à medida que nós vamos trabalhando, essa pessoa será convencida que existe água dentro dela. Pois ela está constantemente sendo ajudada a extrair aquilo que foi represada dentro do seu ser. Amém? Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos e faça uma oração. Fala, Senhor, me ajuda a tirar de dentro de mim todo o entulho. Me dê os recursos, me dê as palavras. Senhor, me dê decisão, Senhor, de cooperar com isso, Pai, para que eu possa, a água viva que o Senhor tem para mim, possa jorrar de dentro do meu ser. E eu seja bênção para a minha família, para as pessoas que relacionam comigo, em nome de Jesus. Amém? Então, esse é um desafio para nós cristãos, nos nossos relacionamentos em diversas áreas. Primeiro conosco mesmo, depois na família, no trabalho, no ministério da casa de Deus, né? É trabalho do cristão que ama a Deus e as pessoas, ajudar a desentulhar poços que foram entulhados pelo maligno. Às vezes um elogio que você dá, você está tirando uma pedrinha que foi entulhada. Às vezes um bom dia que você dá para uma pessoa, que você entra ali e dá um bom dia para alguém, olha nos olhos dela e diz, bom dia, que bom que você está aqui, um sorriso, isso vai formando a autoestima. Um abraço, né, gostoso. O chamar pelo nome, sabe? O chamar pelo nome. Nós na igreja, muitas vezes quando a gente não sabe o nome, a gente chama de irmão. Ele é seu irmão, mas é o irmão fulano. Fala o nome dele, amém? O irmão fulano. Querido, querida, nós somos cavadores de poços, amém? A segunda coisa, os cavadores de poços valorizam o que se fez e o que se é. Eles não ficam o tempo todo cobrando o que deveria ser realizado ou feito. Vocês já viram isso, gente? Que a pessoa fala, mas também você não fez aquilo. Também você não fez aquilo outro. Você fez isso aqui, tá bom.
mas faltou isso e aquilo. Às vezes é uma tendência nossa, eu preciso me vigiar. Sabe aquela pessoa que fala demais? Aí você fala, primeiras coisas que você falou, foi tudo ótimo. Mas aí quando você encerra, você fala uma coisa que estraga tudo aquilo que você falou antes. Então peça sabedoria para Deus, amém? Eu peço para Deus, Deus me dá sabedoria para que eu possa falar. Mas essas pessoas que fazem isso, muitas vezes elas acham que elas vão mudar as pessoas. Mas nós não mudamos ninguém, amém? Quem muda é o Espírito Santo, amém? Os cavadores de poços tiram os olhos da acusação do passado. Às vezes, na nossa vida mesmo, nós estamos o tempo todo olhando para trás e falando, mas eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom marido, eu não fui uma boa criança, eu antes de aceitar Jesus, eu errei tanto. Querido, pare de olhar para trás. Quando você olha para frente, você vai tirando entulhos, amém? Aprenda com o seu passado, mas tire os olhos dele em nome de Jesus. Os cavadores e desentulhadores não desistem e dependem da graça e da misericórdia de Deus em todo o tempo. E eu quero abrir um texto que está no Salmo 103, do 10 ao 14. Eu acho que é na NVI também, eu só anotei aqui que é na Bíblia Online. Salmo 103, do 10 ao 14. Diz o seguinte, 103. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é seu grande amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Esse texto ontem mexeu assim, me falou tanto ao meu coração, porque ele me remete a pensar como tem sido a nossa experiência com Deus. Nós experimentamos a sua misericórdia, o seu amor todos os dias? Ou olhamos para nós mesmos e para o outro com amor? Nós tratamos o outro como Deus nos trata? É muito interessante, nós muitas vezes queremos ser tratadas com misericórdia, graça e amor, e muitas vezes não usamos isso para com o outro. E nós precisamos aprender a usar. Os evangelhos narram várias passagens em que Jesus Cristo, ao se relacionar com as pessoas, ele conseguia tirar o melhor delas. Foi assim com várias pessoas. Apesar delas serem pecadoras, apesar delas estarem enfermas, ressentidas e amarguradas. Então foi assim com a mulher samaritana, foi assim com Maria Madalena, foi assim com Zaqueu, foi assim com Pedro e com tantos outros. E eu quero dizer, Jesus continua fazendo esse trabalho, desentulhar os poços na vida de milhares de pessoas através dos séculos. Que eu e você possamos ser cavadores de poços e aqueles que tiram os entulhos na vida daqueles que estão perto de nós, levando-os a acreditar que ainda existe água dentro deles, que não são pessoas sem utilidades e ressequidas pelo sofrimento. Vamos deixar Cristo tirar o entulho do nosso interior, para fluir a água do Espírito todos os dias. Amém? Às vezes nós temos essa experiência maravilhosa no início da conversão, mas você não percebeu que os entulhos foram se acumulando, porque você esqueceu de exercer a paciência,
o perdão, você esqueceu dos frutos do Espírito. E muitas vezes, hoje, você está precisando de tirar algo que está dentro de você. Eu gosto muito da comparação que a pastora Silvana faz com uma cebola. Você tem uma cebola, você vai tirando casca por casca, não é? Você vai tirando uma casca de cada vez. Assim é a nossa vida emocional. Às vezes, eu tenho 40 e poucos anos de conversão, 43, né, bem? 43 anos, que eu me converti com 17, vou fazer 60 anos esse ano. Então, na minha vida, muitas camadas já foram tiradas. Primeiro no início da conversão, depois quando eu estava prestes a me casar, depois quando eu casei, depois quando eu tive filhos, depois quando eu tive filhos pequenos, filhos saindo da adolescência, hoje filhos adultos, e até hoje, eu vou dizer para você, eu estou descascando a minha cebola. Isso não para nunca. Isso não para nunca, porque Deus quer que nós cresçamos e nos tornamos pessoas melhores. Porque o dia que eu parar de descascar a minha cebola, eu morri. Vocês estão entendendo, gente? Então nós precisamos. Você pode pensar, bispo, mas até quando que eu vou ter que investir? Até quando que eu vou ter que tratar? Querido, é um dia de cada vez. É um passinho de cada vez, mas em direção a Cristo, em direção ao que o Senhor tenha para você. Amém? Quero chamar a equipe de louvor. Quero pedir para você ficar em pé. Eu quero orar com você, para que você venha receber essa unção, sabe, de desentulhar, cavar poços na vida de outras pessoas e desentulhar poços em você e em outros. Muitas vezes a atitude simples, no trabalho, no supermercado, em casa, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que coloca entulho nos outros. Eu quero ser uma pessoa, se eu colocar, eu quero, porque posso acontecer, né, às vezes uma palavra, um gesto, mas eu quero reconciliar. Quero pedir para essa pessoa que essa não foi minha intenção, mas eu quero ser desentulhador de poços e cavar novos poços. E eu creio que nós vamos ter essas pessoas entrando por aquela porta. Amém? Estenda sua mão para lá. Estenda sua mão para aquela porta. Vamos orar. Senhor, traga vidas que estão, Senhor, ressequidas, desacreditadas, entulhadas. Senhor, que estão, Senhor, sem esperança. Que elas possam vir beber da água viva de Jesus. E possam mudar as suas vidas, possam ser transformadas, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E que elas nunca desistam. Amém. Agora, põe a mão no seu coração, estenda a outra aos céus. Fala, Senhor, se eu tenho entulhos, eu quero te pedir, retira. Senhor, e me unja, para que eu possa ser cavador de poços, principalmente na vida daqueles que estão perto de mim, na minha família, mas não somente nela, mas no meu trabalho, aonde eu estiver, que eu possa ser sal e luz, que eu possa ser como Jesus, acreditar nas pessoas e acreditar que Jesus a transforma, que Jesus as ama, que Jesus pode tirar a água viva e fazer dele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Oh, querido, o revisão de vida é uma forma de desentulhar poços, é uma imersão, é aquele momento de muitas pedras, muitos entulhos são tirados, mas não termina aí. Depois tem mais que precisam ser tirados.
precisam ser transformados. Oh, Jesus! E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que cada vez que nós a lemos, a presença de Deus, cada vez que nós louvamos, ela traz um sentido diferente, porque nós estamos nos transformando todos os dias. Oh, aleluia! Nós somos transformados, em nome de Jesus. Onde o inferno diz acabou, conseguir destruir, Jesus diz: eu estou apenas começando. Vai brotar água viva, águas que saram, que curam, trazendo vida em nome de Jesus. Venha receber sua unção nesta manhã. Oh, aleluia! Os líderes nos ajudam, os diáconos, os líderes dos nossos 12, vem nos ajudar. Me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim? Venha dizendo: eu quero água viva, que eu seja desentulhado, que eu seja, Senhor, tirado toda dor, toda decepção, todo medo, toda palavra lançada sobre a minha vida. Vai jorrar água viva do seu interior e das pessoas que estão perto de você. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Da promessa, eu tenho a marca da promessa, Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. Da promessa, Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa, Ele me fez. Glória a
Deus. Levanta suas mãos aos céus. Fala, eu creio, Senhor, que baseado nesta palavra eu recebo para a minha vida. Eu recebo, Senhor, para os meus relacionamentos. Eu recebo, Senhor. Toca o meu coração, os meus lábios. Toca a minha mente, Senhor, com esta unção. Senhor, e eu quero beber da água viva. Senhor, oh Senhor, que Tu possas fazer grandes e poderosas coisas no nosso meio, Pai. Todo entulho seja tirado, Senhor, e que a água viva comece a brotar. Águas poderosas, águas poderosas, águas que limpam, águas que saram, águas que curam, águas que renovam, águas que fazem brotar, Senhor, o novo, brotar uma nova vida, uma nova forma de relacionar, brotar um novo relacionamento conjugal, brotar um novo ambiente na família, brotar, Senhor, ó Deus, a prosperidade, brotar o entendimento novo, o perdão, a restauração, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Nós nos achegamos a Ti para beber das Tuas águas vivas. Eu quero beber, fala comigo, eu quero beber da fonte de água viva. Eu quero beber das Tuas águas, das águas que curam, que restauram, que inundam o meu ser, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora, temos oração no site? Não? Amém. Então vamos agradecer a Deus por esse dia. Que seja um dia de paz em toda a nação, amém? Repreender todo aquele que tenta fazer confusão, que tenta insultar, destruir. Senhor, em nome de Jesus, nós proclamamos um dia de paz para a nossa nação, porque o Senhor é Deus que está acima da nossa nação, Senhor, porque nós Te entregamos todos os dias a nossa nação diante de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, querido, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti. O Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, tudo que você fizer, e que você esteja conectado ao Senhor, que você receba das fontes de água vivas, pela palavra e pela presença de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Terça-feira nós estamos aqui, amém? E eu aguardo você que é casal, que você esteja aqui na sexta-noite e no sábado pela manhã. Vai ser maravilhoso. Eu tenho a marca da promessa, Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa.